A existência humana é marcada por um mistério poderoso. Por que estamos aqui? Esta pergunta, aparentemente simples, carrega uma profundidade transformadora. Imagine um universo imenso, repleto de possibilidades, onde cada ser humano é uma criação intencional. Você não está aqui por acaso. O sopro de vida em seus pulmões é um chamado para descobrir uma verdade que transcende o banal e o cotidiano. Deus não comete erros. Ele escolheu você de forma específica para viver neste exato momento da história. Mas quantos de nós ousamos encarar essa pergunta com seriedade? Muitos vivem como se a vida fosse um acidente, uma sucessão aleatória de eventos. Contudo, essa mentalidade gera vazio, inquietação e uma constante busca por algo que parece sempre escapar. É por isso que esta pergunta importa tanto. Ela tem o poder de romper as correntes da dúvida e colocar você no caminho certo, alinhado com o propósito divino que só você pode cumprir. E aqui está o segredo. Quando você entende por que está aqui, sua visão muda. Cada sonho, cada desejo e cada experiência ganham um significado novo. A vida deixa de ser apenas uma jornada, torna-se uma missão. Você passa a enxergar além do hoje, sabendo que cada passo dado, por menor que pareça, contribui para algo maior e eterno. Antes de seguir, quero te pedir algo muito importante. Inscreva-se no canal e ative o sininho. Aqui, cada vídeo é uma oportunidade de despertar seu propósito e mudar vidas. Não perca nenhuma mensagem que pode ser o marco de um novo capítulo na sua história. Clique agora no botão de inscrição e vamos juntos. Você já parou para admirar uma obra de arte, sentindo-se maravilhado pela atenção aos detalhes? Agora, imagine algo infinitamente mais complexo, belo e único. Esse algo é você. A Bíblia nos diz que somos templos do Espírito Santo, obras feitas com precisão divina, planejadas com um propósito eterno. Cada célula do seu corpo, cada característica sua, foi moldada por mãos divinas. Você é mais do que um ser humano. É uma obra-prima, criada para uma missão que ninguém mais pode realizar. Porém, o mundo tenta constantemente apagar essa verdade. Ele nos faz acreditar que somos apenas mais um entre bilhões, reduzindo nossa identidade a números, rótulos e limitações. Mas você não é um erro, uma coincidência ou um subproduto do acaso. Você foi pensado, querido e formado com um amor que desafia o entendimento humano. Essa é a essência de ser uma criação divina, ser amado antes mesmo de existir. Aceitar essa verdade transforma tudo. Quando você compreende que é uma obra-prima, deixa de se contentar com uma vida medíocre. Você passa a buscar excelência em cada ação, sabendo que foi chamado para refletir a glória de quem o criou. Isso não é sobre perfeição humana, mas sobre viver com a certeza de que cada detalhe seu foi desenhado para um propósito celestial. Quantas pessoas vivem presas em um ciclo de monotonia, acordando todos os dias sem um verdadeiro motivo? Acordam, trabalham, enfrentam desafios e, ao final do dia, deitam-se exaustas, sentindo que algo está faltando. Este é o perigo de uma vida sem propósito. Ela se torna uma existência mecânica, desprovida de significado. Não há visão, não há paixão, apenas um constante eco de insatisfação e vazio. Sem propósito, até as maiores conquistas perdem o brilho. Dinheiro, reconhecimento e status não conseguem preencher a lacuna que o vazio de significado deixa. O ser humano foi criado para muito mais do que apenas existir. Fomos criados para viver plenamente, guiados por uma visão maior do que nós mesmos. É como um GPS desconectado que nos faz vagar sem destino, sempre à mercê das circunstâncias e incertezas. O propósito, por outro lado, dá cor e intensidade à vida. Ele transforma a rotina mais simples em algo grandioso, porque cada ação está conectada a um impacto eterno.
Quando você descobre sua missão, acorda com um brilho nos olhos, sabendo que o dia de hoje não é apenas mais um, mas uma oportunidade de avançar naquilo que Deus planejou para você. O propósito é o verdadeiro GPS da alma. Ele guia, direciona e dá sentido à nossa jornada. Sem ele, somos como barcos à deriva, levados pelas ondas das circunstâncias. Mas, com propósito, cada decisão, cada movimento ganha clareza e convicção. Deus nos deu esse norte para que possamos navegar pela vida com confiança, mesmo em meio às tempestades. Porém, muitos ainda buscam esse propósito como se fosse algo externo, esperando que ele caia do céu ou seja revelado de forma mágica. O que poucos entendem é que o propósito está em nós, embutido em nossa criação desde o princípio. É preciso escutar a voz de Deus, explorar os talentos e paixões que Ele nos deu e permitir que Ele alinhe nossos passos à sua vontade. Quando seguimos esse GPS divino, encontramos plenitude. Não significa que não haverá desafios, mas que cada obstáculo passa a ter um significado. Cada queda se torna uma lição e cada vitória um testemunho. Com o propósito como guia, a vida não é mais apenas vivida, ela é realizada. A Bíblia nos alerta em Provérbios 29:18, onde não há visão, o povo perece. Esta afirmação ecoa uma verdade profunda. Sem propósito, a vida se dissolve em confusão e estagnação. A visão não é apenas um plano futuro, é a força que nos sustenta nos momentos difíceis e nos impulsiona a continuar, mesmo quando as circunstâncias dizem o contrário. Imagine uma equipe de construtores trabalhando sem um projeto. O resultado seria caos, desperdício e estruturas frágeis. É exatamente assim que é viver sem propósito. Cada dia se torna uma construção sem sentido, onde os esforços parecem não levar a lugar algum. Porém, quando há uma visão, mesmo os passos mais difíceis tornam-se significativos, pois estão alinhados a algo maior. Essa visão não é algo que você cria por conta própria, ela é dada por Deus. É Ele quem nos mostra o porquê e o para quê de nossa existência. Quando abraçamos essa visão, nossa vida se transforma. Passamos a agir com determinação, sabendo que, mesmo que não vejamos o quadro completo, cada peça se encaixa perfeitamente no plano divino. Você já parou para refletir sobre o que significa ser escolhido? Entre bilhões de pessoas, Deus olhou para você e viu algo especial, algo insubstituível. A Bíblia nos lembra em 1 Pedro 2:9 que somos um povo escolhido, uma nação santa. Ser escolhido não é sobre merecimento, mas sobre graça. É um chamado para cumprir uma missão única, algo que apenas você pode realizar, pois ninguém mais possui o conjunto exato de dons, experiências e talentos que você carrega. Porém, ser escolhido também vem com responsabilidade. Não é um status a ser exibido, mas um convite a viver com propósito e intencionalidade. Muitos se perguntam por que foram chamados, temendo que não estejam à altura. Mas lembre-se, Deus nunca chama os capacitados. Ele capacita os chamados. O simples fato de você ter sido escolhido já é a maior prova de que possui tudo o que é necessário para cumprir sua missão. Quando abraçamos essa verdade, nossas dúvidas e medos perdem força. Passamos a entender que nosso papel no plano de Deus não é opcional, mas essencial. A resposta ao chamado de Deus é um sim que ecoa além de nós, impactando vidas e transformando realidades. Você é a resposta para problemas que o mundo enfrenta, e sua obediência pode ser a chave para abrir portas que ninguém mais pode destrancar. O medo é o inimigo mais sorrateiro e paralisante que enfrentamos na jornada para cumprir nosso propósito. Ele sussurra mentiras. Você não é bom o suficiente. Você vai falhar. Quem você pensa que é para tentar? Essas palavras tão convincentes criam barreiras invisíveis que nos mantêm presos no mesmo lugar.
Mas eis uma verdade que deve ecoar em sua alma. O medo é um mentiroso, e ele não tem autoridade sobre sua vida. Deus nos equipa com tudo o que precisamos para enfrentar e vencer o medo. Em 2 Timóteo 1,7 está escrito: Deus não nos deu um espírito de medo, mas de poder, amor e uma mente sã. Essa promessa divina nos garante que não somos vítimas do medo, somos mais que vencedores por meio de Cristo. O primeiro passo para superar o medo é reconhecê-lo pelo que ele é, uma ferramenta do inimigo para impedir que você alcance seu destino. Quando você decide encarar o medo de frente, algo incrível acontece. Ele começa a perder o poder sobre você. Cada passo dado em fé, mesmo com o coração acelerado, enfraquece as correntes que antes o prendiam. A coragem não é a ausência de medo, mas a decisão de avançar apesar dele. Ao se livrar do medo, você abre caminho para viver com ousadia, aceitando plenamente o propósito para o qual foi chamado. Desde o início dos tempos, o fogo tem sido uma manifestação poderosa da presença de Deus. Foi pelo fogo que ele falou com Moisés na sarça ardente, transformando um homem inseguro em um libertador ousado. O fogo de Deus não é apenas uma chama simbólica, é uma força viva capaz de refinar, transformar e ativar o potencial que está dentro de nós. Quando esse fogo toca sua vida, você nunca mais é o mesmo. Mas há um custo. O fogo de Deus exige rendição total. Ele queima o que é impuro, destrói o que é desnecessário e nos molda à imagem do Criador. Não é um processo fácil, mas é profundamente libertador. Muitos temem essa entrega, mas é justamente ao se render que encontramos verdadeira força. Quando permitimos que o fogo de Deus nos consuma, somos capacitados a realizar coisas que antes pareciam impossíveis. Este fogo não é reservado para os grandes nomes da história bíblica. Ele está disponível para você. Deus deseja acender em sua vida uma chama que ilumine caminhos, que inspire outros e que revele sua glória ao mundo. O que você precisa fazer? Apenas dizer: eis-me aqui, Senhor. Quando você faz isso, o fogo divino toma conta, ativando dons, destruindo medos e transformando até os momentos mais comuns em oportunidades para cumprir o propósito celestial. Ninguém gosta de sofrer, mas a dor tem um papel crucial na jornada do propósito. Ela é um professor severo, mas eficaz. Quando olhamos para as histórias bíblicas, vemos que os maiores propósitos foram forjados no fogo da adversidade. Pense em José, traído por seus irmãos, vendido como escravo e preso injustamente. Ainda assim, cada sofrimento foi uma etapa que o levou a salvar nações inteiras. Sua dor era uma preparação para o seu destino. O mesmo acontece com você. As dificuldades que você enfrenta não são um sinal de que Deus o abandonou, mas de que Ele está trabalhando em você, moldando-o para algo maior. Romanos 8:28 nos lembra: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Essa promessa inclui as dores mais profundas e as batalhas mais difíceis. Quando você começa a enxergar a dor sob essa perspectiva, ela perde o poder de paralisá-lo. Cada lágrima derramada, cada ferida que parecia insuportável, torna-se uma ferramenta que Deus usa para revelar a força e a resiliência dentro de você. Sua dor é o testemunho que inspirará outros, mostrando que mesmo nas circunstâncias mais sombrias, Deus está presente, transformando o sofrimento em propósito e dor em impacto eterno. Tudo começa com uma palavra simples, mas poderosa: sim. Esse é o ponto de partida para uma transformação profunda, onde você alinha seus passos ao plano divino. O sim a Deus é mais do que uma resposta. É uma declaração de fé, uma entrega de sua vontade àquele que conhece o início, o meio e o fim de sua jornada. É um ato de coragem que abre portas que antes pareciam inalcançáveis. No entanto, dizer sim não significa uma vida sem desafios. Pelo contrário, ao aceitar o chamado divino,
Você pode enfrentar resistências, dúvidas e obstáculos. Mas é nesse processo que Deus age, moldando seu caráter e fortalecendo sua fé. O sim não é apenas para os momentos de vitória. Ele é necessário nos desertos, nas tempestades e nas noites silenciosas, quando tudo parece incerto. Quando você escolhe obedecer, mesmo sem ver o caminho completo, está declarando sua confiança no propósito maior de Deus. Esse sim muda o curso de sua vida e impacta outras ao seu redor. É a faísca que acende a chama do propósito, transformando cada passo, por menor que seja, em parte de um plano eterno. Sua disposição em dizer sim hoje pode ser o catalisador de milagres amanhã. Descobrir seu propósito é apenas o começo. Manter o fogo aceso requer dedicação e disciplina diária. Assim como uma chama precisa de combustível para continuar queimando, o propósito precisa ser alimentado por oração, estudo da palavra e ações intencionais. É no dia a dia que você fortalece sua conexão com Deus, garantindo que o fogo do propósito não se apague. Muitos deixam a chama enfraquecer por negligência ou distração. As pressões do mundo, os compromissos e as dúvidas podem roubar o foco e a energia que deveriam ser direcionados para o que realmente importa. Mas Deus nos chama para priorizar o que é eterno. Quando você se compromete a buscar o reino em primeiro lugar, todas as outras coisas se alinham naturalmente. Alimentar a chama significa viver com consciência. Cada escolha, cada passo, cada palavra dita deve refletir o compromisso de cumprir o plano divino para sua vida. É um exercício contínuo de fé e ação. E quando você mantém essa chama viva, ela não apenas ilumina seu caminho, mas também aquece e inspira aqueles que estão ao seu redor, criando um impacto que vai muito além de você. A vida não espera. O tempo é um presente precioso que não pode ser desperdiçado. O chamado de Deus para a sua vida não é algo para o futuro distante, é para hoje. O mundo precisa do que você carrega, das habilidades, dons e experiências únicas que fazem de você quem é. Enquanto você hesita, há vidas esperando para serem tocadas, transformadas e salvas através do seu propósito. Deus não te chamou para ser espectador, mas protagonista no seu plano eterno. Ele colocou em você um potencial que, quando ativado, pode impactar gerações. Mas isso exige ação. É hora de sair da zona de conforto, superar as desculpas e começar a caminhar com fé. Cada pequena decisão alinhada ao propósito divino tem o poder de mudar realidades e criar um legado eterno. Não há mais tempo para esperar. O fogo está aqui, o chamado está claro e a oportunidade é agora. Deus está te equipando com tudo o que você precisa para cumprir sua missão. O que falta? Sua disposição em agir. Quando você dá o primeiro passo, o impossível se torna possível e o ordinário se transforma em extraordinário. Este é o momento de deixar sua marca no mundo e cumprir o destino para o qual foi criado.